Bom dia, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo de cinemática, né? Agora nós vamos entrar na parte vetorial da cinemática, uma vez que nós já estudamos todas as características escalares, né, das grandezas relevantes, que são espaço, velocidade e aceleração. Agora nós vamos atribuir a essas grandezas aspectos vetoriais, uma vez que nós já estudamos vetores na aula passada. Rafão, como fica então? Antes da gente começar, gente, vale ressaltar o quê? Essa aula, ou essa primeira parte da aula é sobre vetor posição e vetor deslocamento, tá certo? E aí o que nós vamos fazer? Para você encontrar esse material em slides para baixar e estudar, pessoal, é só entrar no meu site, tá certo? Você entra nesse site aqui, e faz esse caminho, né? Vai lá em slides de aula, está dentro de mecânica e é só você abrir cinemática que você encontra esses slides disponíveis, tá certo? Então é só estudar e se sair bem. Vamos começar. O que acontece? Anteriormente a gente dizia que se o corpo estivesse deslocando numa determinada trajetória, né, se movendo numa determinada trajetória, em um determinado instante ele teria um espaço, né? Ele ocuparia um local nessa trajetória. Agora, nós vamos falar de vetor posição, que vai estar relacionado com esse espaço que o corpo ocupa. Porque o vetor posição, pessoal, nada mais é do que um vetor que liga a origem do plano cartesiano XY até o local onde eu estou, até o espaço em que eu me encontro naquele instante. Então o vetor posição, que a gente chama de R, ele é muito simples de ser desenhado. É só ligar a origem até o ponto onde eu me encontro, tá certo? Então você percebe que nessa trajetória em verde aqui que o Rafão desenhou para você, você pode desenhar uma quantidade enorme de vetor posição, né? Ou de vetores posição, né? Basta você, Rafão, eu quero nesse ponto, tudo bem, então eu vou ligar a origem até esse ponto, né? Lembrando que a origem do meu vetor posição coincide com a origem do plano cartesiano e a extremidade vai estar exatamente coincidindo com o espaço em que eu ocupo, tá certo? Beleza. O que acontece, moçada? Como você percebeu, né? Em qualquer trajetória, enquanto você se move, o seu vetor posição vai variar. Se o vetor posição varia, faz sentido eu falar em um vetor deslocamento, que vai se referir a uma variação do vetor posição. Então, o que vai acontecer, pessoal? Veja bem, você tem que se ligar de que eu tenho que representar esse vetor deslocamento de forma vetorial. E a representação vai ser essa, Eu vou pegar o meu vetor posição final e subtrair dele o meu vetor posição inicial. Então, o que é bacana você perceber, gente? Que esse vetor deslocamento, ele é uma diferença de vetores. E vai representar aquilo que a gente está acostumado, né? Uma variação do vetor posição. Tudo que é variação na física é delta, né, gente? Então, se eu quero o vetor deslocamento, é só fazer a variação do vetor posição, tá certo? E essa variação do vetor posição é o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Então, isso que o Rafão fez para você é só uma representação vetorial, né, do cálculo que nós vamos ter que fazer. É uma diferença de vetores. O ΔR é o vetor deslocamento, o R vetor posição final e o R0 vetor posição inicial. Vamos agora ver as características desse vetor deslocamento. A primeira característica é a direção em sentido. Rafão, como eu obtenho a direção em sentido do vetor deslocamento? Gente, olha o que eu tenho representado aqui. Eu tenho a trajetória que eu estou descrevendo, né? Nessa posição inicial eu tenho o meu vetor relacionado a essa posição inicial, o meu vetor posição inicial. Em relação ao meu espaço final, eu tenho o meu vetor posição final. Perceba que o vetor posição sofreu variação. Se o vetor posição sofreu variação, gente, significa
que eu posso desenhar um vetor de deslocamento. E como eu tenho que fazer a subtração deste vetor com este, o que eu tenho que pensar para desenhar esse vetor de deslocamento? E através do desenho eu já vou estar encontrando a direção e sentido dele. É muito simples. Basta eu ligar a extremidade do vetor posição inicial até a extremidade do vetor posição final. Então eu liguei as duas extremidades, eu já tenho a direção e sentido do meu vetor de deslocamento desenhada. Certo? Lembrando que a extremidade, que a origem do vetor de deslocamento coincide com a extremidade do vetor posição inicial, e a extremidade do meu vetor de deslocamento, coincide com a extremidade do vetor posição final. Uma outra forma de você desenhar, pessoal, é você ligar a posição inicial até a final, né? Aí você tem a direção e sentido do vetor de deslocamento também, tá certo? Joia! Rafão, tudo bem. Agora que, né, isso aqui eu já havia falado, né? Só você ligar a posição inicial até a final, mas com relação à direção e sentido, tranquilo então, né? Só ligar os dois vetores posição. Ligo a posição inicial até a posição final, né? Eu tenho o meu vetor de deslocamento. Mas como calcular o módulo desse vetor? Lembrando que a representação da diferença vetorial que eu estou fazendo é essa, mas eu tenho que calcular o módulo propriamente dito. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a lei dos cossenos, né? Eu tenho o vetor posição inicial e final e tenho o meu vetor de deslocamento. Então, para fazer essa subtração, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Δr² é igual a R0 ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R0 vezes R vezes cosseno de θ. Lembrando que θ é o ângulo entre as origens dos vetores posição. Tá certo? Então isso a gente viu também essa maneira de fazer a subtração na aula de vetores, então espero que esteja bem tranquilo. Tá certo? Tranquilão? Vamos lá? Olha lá, gente. O ΔR é a diferença do vetor, é o valor do vetor de deslocamento, é o módulo do vetor de deslocamento, que é o resultado de uma diferença de vetores. R e R0 são os vetores posições, né, que eu estou subtraindo um do outro. E o θ é o ângulo entre as origens dos vetores que estão sendo subtraídos, né? A origem entre o vetor posição inicial e final. Tá certo? Com relação à unidade, gente, para a gente basicamente encerrar, a gente precisa o quê? Pensar que o vetor de deslocamento sempre vai estar na mesma unidade dos dois vetores posição, né? Então, geralmente, isso vai aparecer em metro, mas se um tiver em centímetro, todos estão em centímetro. Se um tiver em quilômetro, todos estão em quilômetro. Tá certo? Então, essa primeira parte da aula a gente encerra por aqui. Agora a gente vai, na segunda parte da aula, discutir, né, e ver alguns aspectos relacionados à velocidade vetorial.